Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Paulo tinha dúvidas da sua própria ressurreição, e eu acredito que o versículo ao qual você se referiu seja esse, de Filipenses 3,11, onde Paulo diz: para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. À primeira vista, pode parecer que Paulo estivesse em dúvida se chegaria ou não à ressurreição, mas eu não creio que seja esta a interpretação correta. Considerando que em muitas outras passagens o mesmo apóstolo Paulo ensina que não alcançamos a salvação por nossos esforços, e também ele próprio tinha certeza da sua própria salvação, então esta passagem não pode querer dizer que ele estivesse com dúvidas de que iria ressuscitar para estar com Cristo. Uma boa maneira de enfrentar dúvidas de interpretação das Escrituras é nos basearmos em outras passagens nas quais uma determinada verdade já foi claramente estabelecida, como é o caso da salvação eterna, não por obras nossas, mas pela obra de Cristo. Quando você tem isso, então, você já descarta o que a passagem não quer dizer, ainda que o texto pareça dúbio numa leitura rápida. Aqui o assunto todo se refere às dificuldades desta vida e da senda do cristão. Leia o contexto, principalmente o versículo anterior, Filipenses 3,10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Uma outra versão, a Nova Versão Internacional, diz assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Como no contexto, desde o início do capítulo, ele está falando de tudo o que perdeu por amor de Cristo, daquilo que ele precisou abrir mão, de todas as dificuldades que passou, e também de estar disposto a sofrer na própria pele, humanamente falando, o que Cristo sofreu enquanto andou aqui, eu faria uma paráfrase do versículo da seguinte maneira, alterando-o de alguma maneira por seja lá como for. Veja como ficaria, Filipenses 3,11. Para ver se, seja lá como for, eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Então eu entendo que o que Paulo queria dizer é que ele estava disposto a chegar à ressurreição dos mortos, de entre os mortos, ainda que fosse aos trancos e barrancos, ainda que tivesse que sofrer como Cristo sofreu, humanamente falando, rejeição, dor, angústia, etc., ainda que isso lhe custasse muito da vida que levava aqui. Todo o seu foco está no trajeto até aquele dia da sua ressurreição, trajeto esse que para ele já não fazia diferença como seria. É isso que ele quer dizer. Ele estava pouco ligando como seria o trajeto, porque a ressurreição ele tinha certeza. Portanto, não é uma expressão de dúvida, mas de não estou nem aí o quanto vai me custar para chegar lá. Outro ponto importante é o fato de ele usar aqui a expressão ressurreição dentre os mortos, ou de entre os mortos. Esse detalhe é importante, considerando que haverá a ressurreição dentre os mortos, que é a mesma do Senhor Jesus, e também dos salvos das diferentes dispensações, e haverá a ressurreição dos mortos, que acontece no juízo final, quando todos os mortos que restarem, sem terem sido salvos, serão então ressuscitados para serem lançados com seus corpos no lago de fogo.